Bom dia a todos, estamos ao vivo a mais uma mesa inovadora do Instituto Capoc, a 22ª, com o tema Mesas Compartilhadas. Temos aqui a nossa mesa, que vai ser presidida hoje pelo Bernardo Castelo Branco, presidente do Instituto Capoc, infelizmente o Ludovino Lopes, que é o nosso presidente das mesas habitual, ele está, e também presidente do nosso Conselho Deliberativo, ele está hoje em viagem, não pôde nos prestigiar, mas aqui estamos mais do que bem substituídos pelo Bernardo. Eu vou passar a palavra ao Bernardo, que vai presidir o evento. Peço antes que todos que tenham perguntas as façam pelo LinkedIn. Nós estaremos capturando as perguntas e traremos após o debate da mesa, as perguntas de todos que as fizerem. Bernardo, faz esse lembrete aí mais algumas vezes durante as passagens para os palestrantes, porque a gente está aí coletando perguntas, as perguntas serão feitas, coloquem nas mensagens do LinkedIn, por favor. Bernardo, o show é seu. Levi, Tomás, Ricardo, muito obrigado pela presença. Deixo o Bernardo para fazer as honras. Um abraço. Bom evento. Obrigado, hermano. Bom dia a todos. Começando a nossa 22ª mesa inovadora. Hoje com o tema Marcas Compartilhadas, Branding e Inovação. Queria agradecer os nossos painelistas hoje presentes. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Lembrando que o Instituto Capoc é a casa do profissional de inovação, como sempre lembra o William Castelo Branco, nosso presidente do Comitê de Inovação. E o objetivo aqui é trocar conhecimento, experiências entre os profissionais da área, divulgando as melhores práticas e apoiando os projetos de inovação corporativas. Eu vou falar rapidamente sobre os nossos palestrantes. Hoje a gente vai ter o Levi Carneiro. Bom dia, Levi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Levi trabalha há mais de 20 anos com branding e comunicação corporativa, tem experiência com marcas de grandes organizações, ajudando a construir brand platforms ou fazendo rebranding. Tem artigos e livros sobre o tema das marcas, além de promover e participar de eventos, iniciativas e pesquisas ligadas ao universo do branding. E atualmente se dedica em especial interesse ao desenvolvimento do branding no cooperativismo, a partir de experiências práticas e redes de consultores. Muito bem-vindo, Levi. Obrigado. Tomás, bom dia, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Obrigado, bem-vindo, Tomás. Tomás é doutor e mestre em Administração Estratégica pela PUC do Paraná e estágio na Universidade de Bolonha. Professor na área de marketing do Programa de Mestrado e Doutorado em Administração da Universidade Federal do Paraná e um dos fundadores da BICOP, Ecossistema de Transformação e Aprendizagem Cooperativista. Tomás também é consultor da ONU nas áreas de estratégia e sustentabilidade para cooperativas no Brasil e no Mercosul. Na Federal do Paraná, coordena o Marketing Lab, um espaço de inovação para o desenvolvimento de projetos experienciais baseados no Team Academy e na transformação digital. Já desenvolveu trabalho de consultoria para várias cooperativas, dentre as quais o Sistema Uniprime, Coamo, Copa Agrícola, Campi e Castrolanda. É autor de diversos artigos acadêmicos e livros na área de estratégia e marketing, dentre as mais recentes, marketing digital e modelos de negócios digitais. É isso, Tomás? É isso. Obrigado, Bernardo. Eu estou aqui rapidinho, hein? Olha, o currículo de vocês não é brincadeira. E a gente também vai ter o nosso querido professor Ricardo Lima, nosso colega. Ricardo é doutor, mestre e bacharel em Design e Tecnologia pela Universidade de Morumbi, especialista em Administração de Empresas pela GV e atua desde 2005 como gestor de projetos digitais, palestrante sobre inovação, novos modelos de negócios e empreendedorismo. Membro do Conselho de Inovação do Instituto Capoc. Atualmente também é professor da Escola de Negócios da Universidade de Morumbi, do grupo Anima Educação, à frente da aceleradora de negócios, a Embiap, e mentor do time de empreendedorismo social Enactus AMB. Bom dia, Ricardo!
Bom dia, meu grande amigo Bernardo. Bom dia, meus colegas aí, Thomas, Levi, também meus grandes amigos, com certeza, né? E estamos aí para um dia muito interessante. O tema é bem bacana. Obrigado pelo convite aí também. Bacana. Muito feliz de ter vocês. A palavra é sua, Levi. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Instituto Capoc pelo convite. É uma honra participar desse painel. Eu vi vários outros e louvo a iniciativa de vocês de trazer a discussão da inovação para o ambiente corporativo. Acho uma coisa necessária e fundamental no Brasil, ainda mais feita dessa forma, com o compartilhamento de inteligência e de conhecimento, né? Agradeço muito a participação do professor Tomás e do professor Ricardo. É uma honra também dividir com eles um espaço para reflexão sobre marcas, sobre compartilhamento e cooperação, e espero que a gente proporcione aqui um momento realmente de compartilhamento de conhecimento, né, num ambiente tão necessário. Eu queria primeiro fazer brevemente um relato breve da minha experiência, quer dizer, tem mais de 20 anos realmente que eu trabalho com marcas, e de um tempo para cá eu tenho me dedicado mais diretamente às marcas do ambiente cooperativo, né? Trabalhando diretamente com cooperativas como a Unimed, como o Sicoob e outras experiências, e mais recentemente também com a plataforma de cooperativismo, que é uma experiência internacional de juntar o ideário, né, do cooperativismo com as plataformas digitais. Então, eu acho que nós estamos hoje, né, dentro do ambiente, de um ecossistema muito interessante para a discussão de temas como esse. E eu queria começar, já que o nosso tema é principalmente inovação, e esse é o intuito, né, a razão de ser, né, inclusive do Capoc, dizendo que, na verdade, hoje talvez a gente faça uma discussão um pouco diferente da inovação, não no sentido da inovação técnica, né, da inteligência artificial ou da realidade aumentada e tudo mais, mas a gente vai discutir muito a necessidade de pensar em inovação, inclusive com relação aos modelos de negócio, né? Hoje eu acho que a gente vive, com certeza, uma crise muito patente no ambiente corporativo, né? Eu, por exemplo, trabalhando com marcas, vejo quase todas as organizações discutindo o seu propósito, rediscutindo a sua razão de ser, tentando refundar a própria organização, né? Então, existe uma necessidade, né, de reflexão sobre esse motivo, essa razão das organizações, e, ao mesmo tempo, nós temos outros dados, né, como, por exemplo, um dado recente da Fundação Dom Cabral, que mostra que essa crise corporativa ela é muito evidente. No Brasil, hoje, nós temos 600 mil demissões mensais, voluntárias, de jovens e pessoas que estão, de uma certa forma, desistindo de participar da corporação e tentando buscar outras alternativas, tanto pela dificuldade de traçar uma carreira, como a não identificação com os propósitos da organização. Enfim, são vários os motivos. Mas o fato é que, por esse dado e por vários outros indicadores, é possível dizer que hoje existe uma crise muito forte, né, no modelo de negócio corporativo, e não só das organizações tradicionais, mas eu diria que isso já se estende também para as novas organizações, como as plataformas, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Amazon, se a gente pensar em Facebook, se a gente pensar em Uber, a gente já pode notar que existe, por exemplo, uma tendência muito forte a uma formação de oligopólios em alguma dessas organizações e, ao mesmo tempo, um questionamento muito forte sobre a precarização das condições de trabalho que essas organizações estão provocando, né? E já existem aí documentários, até filmes, sobre, por exemplo, o ambiente de trabalho em Amazon e em outras organizações desse tipo, as famosas Big Techs, onde também é possível notar este questionamento nessa mesma direção que nós estamos falando. Então, é daí, né, da constatação dessa paisagem um pouco preocupante no ambiente corporativo, e já que nós estamos dentro de uma revolução tecnológica que provoca também a mudança dos padrões culturais, né, do nosso modo de fazer, de agir, de nos reunirmos dentro desse novo ecossistema, que a gente pensou e começamos a formular
sobre essa questão das marcas compartilhadas. Quer dizer, essa, na verdade, é uma junção, né, de dois conceitos, o conceito de branding e o conceito de compartilhamento, e eu vou explicar por que colocá-los juntos dessa forma. Bem, marca, para mim, na verdade, eu fazendo uma definição sintética, eu diria que marca é o grande provedor de sentido, o grande provedor de significado das organizações modernas, né? Na verdade, a marca reúne, né, tanto as mensagens, como as imagens, os símbolos, como as atitudes, os produtos e serviços que são colocados numa organização e, a partir daí, ela traduz isso em termos de significado, em termos de sentido, para a vida de todos os stakeholders, né? Não só os clientes, consumidores, mas também para os parceiros, fornecedores e todos aqueles que interagem com a organização ou com o negócio. Então, a marca tem um sentido muito forte, muito especial, numa sociedade que é cada vez mais uma sociedade de conhecimento, uma sociedade de economia simbólica, uma sociedade que não divide mais aquilo que é o real daquilo que é virtual, né? Então, a marca tem exatamente esse sentido de aglutinação, né, de criar esse significado, né, para todas as pessoas que se relacionam com a organização. Eu acho que cada vez mais é até difícil distinguir o que é marca e o que é negócio. Quer dizer, vários negócios são a própria marca em funcionamento, né? Então, essa é uma primeira reflexão, né, para dizer, é com esse conceito de marca que nós queremos trabalhar. E a outra ideia é a ideia do compartilhamento. O compartilhamento, na verdade, é o conceito fundante da própria internet, né? Quando a internet surgiu nos anos 90, ou um pouco antes, a ideia era não só conectar pontos, conectar, né, uma rede, né, mas, ao mesmo tempo, propiciar condições para que fosse conectado informações, conhecimento, dados, e, a partir daí, vários outros fatores, né, como o próprio trabalho, né, como a própria regulação da saúde das pessoas, da educação. Então, tudo, na verdade, pode ser compartilhado, né? Isso é a razão fundante, quase que o propósito da internet, né? Se a gente for ver, por exemplo, a missão inicial do Google, né, quando ele foi criado no final dos anos 90, a ideia era reunir e compartilhar todas as informações do mundo. Essa era a razão de ser do Google. O que nós vimos de lá para cá, ao contrário da sharing economy, né, e de várias outras coisas que foram idealizadas, é isso que eu disse antes, quer dizer, uma certa concentração por parte de algumas organizações, né, numa formação que resvala quase para um oligopolio. Então, daí a ideia de recuperar o compartilhamento, de recuperar essa ideia, né, da cooperação, da colaboração, do compartilhamento como um propósito fundante da própria internet. Então, dizer marcas compartilhadas é como dizer novas configurações de negócio, novos modelos de atuação que podem servir em muito, principalmente para as novas gerações, para pensar de uma maneira diferente as formas de realizar, né, os seus propósitos, os seus negócios, as suas maneiras de organização. O que seriam as marcas compartilhadas? Quer dizer, na verdade, nós reunimos algumas configurações que têm 3 fatores distintivos. São configurações que necessariamente exigem uma aglutinação coletiva e não individual ou privada para a sua criação. Segundo, necessariamente, essas configurações também pedem, ou até por lei em alguns casos, devem ser regidas, governadas de maneira coletiva. E, por último, elas necessariamente criam condições para o compartilhamento também dos resultados. Então, são criadas coletivamente, são governadas de maneira democrática, com a participação daqueles que fazem parte daquele coletivo, e os resultados devem ser compartilhados. Então, foi a partir dessa formulação
que a gente chegou a 4 grandes configurações que devem ser exploradas, que devem ser pensadas, que devem ser discutidas, né? Principalmente por aquelas pessoas que estão procurando modelos de negócios mais oxigenados, mais retributivos, mais arejados com o que a vida está pedindo nesse novo ambiente, nesse novo ecossistema digital. Quer dizer, ao invés de ficarmos procurando essa figura mitológica, né, da criação de um unicórnio, por exemplo, uma figura inexistente, talvez seja mais fácil reunir 10 amigos, 10 companheiros, 10 pessoas, 10 homens de negócio, 10 empreendedores, né, e criarmos outros modelos. E que modelos seriam esses? Em primeiro lugar, nós temos os formatos cooperativos, né, que são regulados em lei no Brasil, mas podem ser cooperativas, como podem ser associações, né? São modelos que existem, né? Já no Brasil nós temos quase 5.000 cooperativas, eram mais, agora elas estão vivendo um período de consolidação, de aglutinação em algumas regiões, mas são 4.800 cooperativas já existentes, né, já atuantes, muitas delas de maneira exemplar, como é o caso do Sicoob, que é um sistema bancário, ou Sicredi, que são sistemas bancários, né, cooperativas financeiras com atuação vitoriosa e muito forte em várias regiões do Brasil, como é o caso da Unimed. Eu, particularmente, trabalhando com a Unimed aqui em Belo Horizonte, conheço como uma cooperativa de grande êxito, com 5.000 médicos cooperados, né, e atendendo um universo de mais de 1,5 milhão de clientes. Então, já existem várias experiências, o professor Tomás vai falar em seguida sobre experiências também exitosas no Sul. Então, nós temos cooperativas já muito vitoriosas, temos hoje essa ideia do cooperativismo de plataforma, que é juntar exatamente as plataformas digitais com esses princípios cooperativistas e potencializar ainda mais essa atuação. Então, nós temos hoje também cooperativas no mundo, como a Stoxy, a partir do Canadá, como a OpenGo, em Nova York, como aqui no Brasil já temos Cataqui e algumas outras cooperativas que têm já esse formato digital, né? Estão assentadas num protocolo digital. Então, esse é um primeiro formato que viabiliza em muito a existência de marcas compartilhadas. O outro formato possível, que também existe no Brasil, regulado por lei, mas ainda é por nós pouco explorado, são as indicações geográficas. As indicações geográficas são um modelo de propriedade industrial, onde você também, se reunindo coletivamente, consegue reconhecer uma determinada região, um determinado produto, como uma indicação geográfica. Esse reconhecimento é feito pelo INPI, e aquilo ali vai necessariamente ser regido pelas pessoas que criaram aquela indicação naquele lugar, e o resultado, né, os benefícios, vão ser compartilhados não só por essas pessoas, mas por uma região inteira, né? Então, quer dizer, ao reconhecer uma indicação geográfica, seja uma denominação de origem, que é um modelo, seja uma indicação de procedência, que é outro modelo, nós estamos criando uma forma, uma marca de compartilhamento de alto potencial, né? No Brasil, hoje, nós temos em torno de 90 indicações geográficas. Ainda é muito pouco comparado com a França, que é menor do que Minas Gerais e tem 750. Então, nós temos aí uma estrada, né, um caminho aberto para um novo modelo de negócio que pode trazer grandes benefícios de colaboração, de cooperação, de coletivização de resultados para regiões, para comunidades inteiras, né? Um terceiro modelo, mais conhecido por nós, são as próprias plataformas digitais, aquelas mais colaborativas, como é o caso do Waze, né, que é uma plataforma onde nós todos podemos, compartilhando informações, ajudar na mobilidade, né, do trânsito, numa rodovia, em qualquer outro lugar. Existem várias outras maneiras de criar plataformas, plataformas da própria internet, onde você exerce esse modelo de colaboração, de compartilhamento, ao contrário das big techs, que tendem
à concentração, que tendem ao oligopólio e que tendem a uma relação muito complicada, para não dizer outra coisa, com os provedores, seja de produtos, ou seja, da força de trabalho, né? E, por último, um quarto modelo, né, que a gente conhece, que já existe também em algumas regiões do Brasil, é uma formação do próprio branding, né? Quando a gente fala no place branding ou no local branding, são possibilidades onde você tem uma configuração que, independente, inclusive, da existência ou não da indicação geográfica, você pode privilegiar uma região, uma comunidade e chamar a atenção sobre ela para um negócio de turismo naquela região, para a melhoria das condições de vida naquela região. Entre nós podemos citar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, a cidade de Tiradentes, que é uma cidade reconhecidamente, né, explorada como um place branding, né, um local, né, que tem determinadas condições que propiciam o turismo histórico, o turismo local, o turismo mineiro, assim como existem várias outras regiões do Brasil trabalhando também com esse reconhecimento. Fora do Brasil, nós temos Santiago de Compostela e várias outras localidades, onde essa ideia, né, de um branding a favor de uma região, a favor de uma localidade, cria muitos benefícios para uma coletividade inteira, tem uma gestão que é uma gestão coletiva, né, e, nesse sentido, é diferente também de qualquer outra formação mais privada. Então, a ideia, basicamente, que eu formulei, né, através de uma pequena publicação que está aí disponível na internet, Marcas Compartilhadas, é exatamente estimular a reflexão dessa inovação, né, que é uma maneira diferente de pensar marca e de pensar compartilhamento, e de criar, assim, alguma alternativa dentro dessa crise de modelo de negócio que nós estamos vivendo. Eu diria uma coisa para finalizar, quer dizer, que é um exemplo, inclusive, fantástico, com o qual eu trabalhei e continuo trabalhando nesse momento, que é na região aqui de Minas, de São Roque. Lá existe a cooperativa, que é a Saron, que é a cooperativa de São Roque, cooperativa com uma longa história já, de mais de 20 anos de existência. Essa cooperativa ela está fazendo um processo de expansão por outras cidades daquela região, mas ali também tem um reconhecimento de indicação geográfica do queijo canastra, então você tem uma outra formação compartilhada que também beneficia a região, né? É um queijo reconhecidamente premiado fora do Brasil e dentro do Brasil, e que beneficia muito a todos os produtores da região. Você tem mais do que isso, uma marca coletiva, né, que é uma marca, como o Ricardo vai tratar depois, uma marca que rege a ação dos produtores em relação ao queijo, regulando o modo de fazer, regulando a maneira de tratar dessa preciosidade, que é o queijo canastra. E mais do que isso ainda, você tem o reconhecimento daquele lugar, né, da Serra do Canastra, como um place branding, né, um local de grande riqueza turística, onde está a nascente do São Francisco, onde estão várias outras curiosidades, né, e lugares de visitação. Então, é um lugar que a gente visitando, eu estive lá há pouco tempo com a Lodja, que é a agência especializada em cooperativas com a qual eu tenho trabalhado muito, e se você visita, você fica impressionado com a pujança da região, né? Com tanto que o queijo, a cooperativa, os produtores, mais do que isso, eles fazem projeto de educação cooperativa, tem escola para isso, né? Tem tecnologia sendo disponibilizada para essa ação. Então, é uma região no Brasil que tem potencial para se transformar num Mondragon, para se transformar numa Bolonha, né, como são regiões fora do país, em outros países que estão se destacando por criar esse ecossistema cooperativo, né? Eu acredito que no Sul também nós temos várias coisas importantes, lá no Vale dos Vinhedos e no Paraná, que demonstram também essa potencialidade, porque essa ideia das marcas compartilhadas, ela tem na sua raiz esse princípio, né? Menos egoísta, menos privado, menos individual,
menos do empreendimento solitário, menos da ideia de criar um unicórnio do dia para a noite, mas de uma construção coletiva, né? De alguma coisa que, inclusive, vem dizer há muito, né, da nossa solidão nesse momento, às vezes, da nossa dificuldade de enfrentar esses novos tempos. Então, fazer essa passagem, criando negócios coletivos, criando negócios cooperados, criando marcas que compartilham, eu acredito que pode ser uma grande inovação, né, e uma grande contribuição para a gente entrar nesse novo mundo que a gente está construindo. Então, essa reflexão é uma coisa muito simples, e a ideia é que isso, de uma certa forma, estimule uma discussão onde a gente não fique dando volta em torno de nós mesmos, né, buscando restaurar modelos de negócio que muitas vezes estão numa crise muito profunda. Então, está aí, né, uma pequena contribuição para a gente iniciar esse debate. Eu gostaria muito agora de ouvir o professor Tomás, o professor Ricardo, porque eu acho que isso, principalmente, também é um debate compartilhado, né? Muito obrigado. Obrigado, Levi. Excelente conteúdo. As pessoas já estão se manifestando. A gente vai colocando aos poucos os comentários na tela. Muito, muito importante ficar atento a esse tema, né, Levi? O brand na época da economia digital, né? As novidades, o que está acontecendo. Ficar atento. A gente não percebe, né, Levi, que a gente está dentro desse turbilhão digital dos oligopólios e vai simplesmente fornecendo inovações, informações e participando. E, por outro lado, pensar sempre numa forma de compartilhar, numa solução que todo mundo possa trabalhar juntos, mas, ao mesmo tempo, ser dono, né, do seu conteúdo, da sua participação, mas, ao mesmo tempo, ter a colaboração dos outros. Então, muito importante esse tema. Vamos ouvir agora o Tomás. Tomás, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Obrigado, Levi. Excelente. Me deu a oportunidade aqui de fazer várias reflexões. Eu vou tentar contribuir um pouco com o debate, focando um pouco que eu entendo de marca e também um pouquinho que eu entendo de cooperativismo, né? O cooperativismo ele é muito interessante como modelo de negócios, mas, ao mesmo tempo, é um movimento. Então, é um modelo de negócios que tem um movimento social e econômico por trás dele. O que facilita, né, a gente refletir sobre uma cooperativa é que qualquer cooperativa no mundo ela é construída por meio de 7 princípios, né? Eu não vou entrar em todos eles, mas eu vou entrar no que tem a ver com o debate agora. O 6º princípio do cooperativismo é o princípio da intercooperação. O que quer dizer isso? É a cooperação entre cooperativas, tá? Eu acho que tem um pouco mais a ver com o debate, com o discurso do Levi. O interessante o que está por trás da intercooperação, a cooperação entre as cooperativas. Eu sempre procuro entender estratégia de um jeito um pouco mais moderno, não de um jeito padrão anos 90, num padrão de posicionamento. Eu procuro entender estratégia mais voltada para uma base de recursos, para o desenvolvimento de competências e capacidades que permitem às organizações operar no ambiente na qual elas estão inseridas. E daí você pode pensar, mas então a estratégia, o conjunto de ações de uma organização, ela vai ser limitada ao conjunto de recursos, capacidades e competências? Sim e não, porque no ambiente que o Levi descreve, né, e que eu concordo plenamente, você tem a capacidade de expandir a tua base de recursos, expandir a tua base de competências por meio de parcerias que você vai estabelecer com outras organizações. Agora, o interessante qual é o recurso que, de fato, permite uma organização ter vantagem sobre as outras, né? Você pode fazer um testezinho, eu sempre faço o seguinte teste, né? Se o recurso ele é valioso, raro, insubstituível e ele é capaz de articular
outros recursos e outras capacidades dentro da organização. Quando você faz esse testezinho, a marca é um dos poucos recursos, é um dos poucos ativos que uma organização tem que permite a ela ser diferente no mercado. Dentro da proposta do Levi, independente de ser uma cooperativa, uma associação, outro tipo de organização, quando você tem a possibilidade de compartilhar a representatividade e as características e os valores que uma marca tem com outros arranjos, com outras organizações, eu acredito que a vantagem competitiva é potencializada no mercado. Então, voltando no que eu estava falando para vocês sobre o princípio da intercooperação, que é a cooperação entre cooperativas, a Aliança Cooperativa Internacional, esse ano, ela propôs, né, até 2030, para um foco neste princípio. Foco em 3 coisas. Nesse princípio da intercooperação, cooperação entre cooperativas, aplicação e priorização dos ODS e da identidade cooperativa, que, assim, no Brasil teve um problema nos anos 90 que muitas pessoas, né, usaram o modelo cooperativo para tirar apenas vantagem aí de algumas políticas públicas, isenção de impostos, etc. e tal, e daí o cooperativismo ele teve um problema de imagem bastante grande, que foi, acredito que sanado aí com o Recope, que foi um programa do governo e da própria atuação da OCB e enfim, de outras organizações interessadas no desenvolvimento do cooperativismo. Então, a gente tem todo esse contexto propício para intercooperar. Teoricamente, seria mais fácil 2 cooperativas cooperarem, porque elas compartilham a mesma base, né? Os mesmos princípios. Porém, eu gostaria assim, de compartilhar com vocês um exemplo pessoal, né? E daí a gente pode até discutir um pouquinho isso. 3 anos atrás, eu participei de um projeto aqui em Curitiba, aqui no Paraná, tem uma região, no Centro-Sul, que ela é formada por cooperativas pequenas e médias. Então, a OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, resolveu propor uma ação afirmativa no sentido de que 8 cooperativas se juntassem para poder cooperar e compartilhar recursos, capacidades e competências. Beleza, então a gente fez um primeiro workshop, o pessoal super animado, etc. e tal. E eu comecei a perceber que tudo bem, você tinha aquela inspiração, você tinha aquela animação e você tinha aquela vontade de compartilhar e cooperar, compartilhar recursos e cooperar. Chega assim na reunião a mesma coisa, e as coisas não saíam muito do papel. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu focar no conceito das marcas que essas cooperativas representavam, e a gente resolveu criar uma marca que fosse compartilhada por essas cooperativas, baseado também no conjunto de valores, na representatividade que essas 8 cooperativas tinham. E assim mesmo não adiantou. A gente foi para uma 4ª reunião, e daí eu trabalhei com um colega meu, e a gente foi fazer uma pesquisa nessas cooperativas, a gente foi entender a base de ativos dessas cooperativas, a gente foi tentar entender os recursos, as necessidades delas, né? E tentar entender o que estava travando, né, essa possibilidade de compartilhamento, né? E a gente buscou um pouco na literatura para tentar entender, não tem literatura muito específica sobre compartilhamento em cooperativas, sobre intercooperação. Então, a gente resolveu buscar um pouco a literatura de aliança estratégica, né? E resolvemos comparar os dados que a gente tinha coletado nessas 8 cooperativas. Bom, o que a gente chegou? A gente chegou à conclusão que tinha uma possibilidade de 2 modelos, que eu acho que pode contribuir de uma maneira prática sobre o que o Levi estava compartilhando com a gente. O primeiro modelo seria muito necessário, né? É um modelo que ele tem uma curva U invertida, no sentido,
onde você vai compartilhar ativos específicos para o relacionamento. Então, essas 8 cooperativas, essa era a primeira proposta, elas iam compartilhar, a gente tinha feito uma proposta de ativo financeiro e ativo recursos humanos, enfim, para que pudessem trabalhar nessa marca que a gente tinha criado, que se chamava Juntos Coop, o nome da marca, né? Enfim, não deu muito certo, porque chegou na hora de contribuir com o recurso financeiro, que foi determinado, tinha cooperativas que queriam investir, tinham outras que não queriam, tinham outras que achavam que era muito, era um recurso muito alto, enfim. Então a gente partiu para um outro modelo, que é um modelo que é uma curva em S, no sentido que você teria que gastar, né, que as cooperativas teriam que gastar muito tempo compartilhando informação, compartilhando conhecimento, ou seja, se conhecendo, né? E a partir do momento que essa confiança tivesse resolvida, aí sim a gente ia fazer um aporte financeiro para que a marca funcionasse. No meio do caminho, né, dessas 8 cooperativas, umas foram desistindo, porque o pessoal achava que era assim, a gente quer fazer compra conjunto para poder pagar um valor menor para o insumo que a gente está comprando. Porém, essas cooperativas de agronegócio, elas compram de grandes fornecedores, de grandes multinacionais, que sabia que eles estavam tentando fazer essa compra compartilhada e não toparam entrar nisso. Então, as que tinham só esse interesse saíram e ficaram 4 cooperativas compartilhando essa marca, né, no sentido de conectar os valores, porque a cooperativa é um conjunto de pessoas. Valores, ele conectava as pessoas, que são os cooperados. E daí elas começaram a desenvolver várias atividades, né? Inclusive a mais recente aí que elas têm, que daí elas começaram a compartilhar uma marca que era a marca mais forte das 4 para vários produtos que elas desenvolvem em seus negócios. Enfim, no cooperativismo, eu acho que também a gente pode transpor isso, né, para a fala do Levi, né? Assim, quando você vai olhar a literatura de cooperativismo, o grande problema é o que impede a cooperação, qual é a dificuldade que as pessoas e as organizações têm de cooperar. Primeiro é o comportamento oportunístico, né? Ou seja, você quer cooperar, que nem eu digo, junta 10 amigos e vamos criar uma marca, uma ação compartilhada. Porém, inevitavelmente, as pessoas elas podem ter uma mentalidade, não só as pessoas, mas as organizações podem ter uma mentalidade de compartilhamento, de coletividade, de colaboração, mas inevitavelmente, em algum momento, elas vão ter um comportamento oportunístico, ou seja, elas vão querer que seja prevalecido o interesse individual dentro desse coletivo. Aí você começa a ter problemas, né, de relacionamento entre os atores, e daí para que você controle, para que você governe, isso você precisa ter um sistema de governança cooperativa bastante forte, bastante estabelecido e bastante negociado dentro do cooperativismo, democraticamente negociado, com muita participação dos membros. Então, que nem eu falei, sempre pensar na curva em S, porque vai demorar muito para que a gente consiga, enfim, ter uma forma de colaboração verdadeira. O outro problema, se você olhar em qualquer literatura aí sobre cooperativa, que você vai ver, é o comportamento do carona. O que é o carona? O carona é aquele que só quer participar quando você tem a cereja do bolo. Nenhum arranjo cooperativo vai funcionar se você tiver um número muito elevado de caronas, porque você precisa compartilhar o que tem de bom no sistema, o que tem de bom no modelo, mas também você precisa compartilhar o que não tem de tão bom no modelo, assim como qualquer negócio, né? Então,
A partir do momento que você estabelece um sistema de governança que lida com comportamento oportunístico e com comportamento do carona, do free rider, que a gente fala, você começa a ter um espaço para essa tua curva de compartilhamento crescer e a gente poder trabalhar em conjunto e desenvolver um arranjo bem legal. Agora, para finalizar, eu concordo com o Levi no sentido, ok, mas isso funciona melhor dentro de um ecossistema. Por exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui para a Universidade de Bolonha estudar um arranjo bem específico, que era na praia de Rimini, onde tudo é compartilhado e todos os arranjos turísticos são cooperativas. Então, você vai ter uma cooperativa de hotéis, cooperativa de restaurantes, uma cooperativa de serviço de praia, uma cooperativa de transporte, uma cooperativa de limpeza. Mas dentro do arranjo dessa praia na Itália, que se chama Rimini, onde toda a propaganda e toda a marca ela é compartilhada por todos e todos acabam tendo um benefício desse compartilhamento. Então, só ter a cooperativa, eu acredito que hoje em dia, dentro desse ambiente conturbado que a gente vive, eu acho que não é suficiente. A gente precisa focar em ter cooperativas, em ter associações, mas, ao mesmo tempo, em que essas cooperativas, essas associações possam navegar dentro de um ambiente, de um ecossistema de compartilhamento e de um ecossistema que seja saudável para que elas operem. Acho que da minha parte era mais ou menos isso. Eu vou passar aí para o Ricardo, que pode contribuir um pouco mais com o nosso discurso aqui, que ele entende muito de cooperativa, também de outros arranjos. Obrigado, Tomás, pela participação. Importante também a gente trazer os exemplos, né? Mostrar para o pessoal o que está acontecendo de prática no mercado. Ricardo, bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, Tomás, Levi. Na verdade, é difícil debater aí quando você tem duas grandes cabeças aí, fontes inspiradoras, né? Eu terminei meu doutorado recentemente e, logicamente, eu vi muito conteúdo, né? Tanto do Levi como do Tomás também, e me inspirou demais aí no trabalho, né? Eu fiz um trabalho justamente para tentar entender alternativas, né? Para principalmente ajudar refugiados aqui em São Paulo, refugiados e empreendedores, e um dos caminhos, né, ou seja, o trabalho foi me levando muito a esse tema das marcas coletivas, como uma possibilidade justamente de se criar um negócio que possa ser acolhedor, né, que possa trabalhar justamente além do que a gente faz de forma individual, porque a gente tem no Brasil, principalmente na pandemia, um boom muito grande da criação de MEI, né, que é um microempreendedor individual. Só que a gente sabe que nos modelos de negócio hoje em dia, né, os modelos em rede, a soma dos pequenos é que faz a diferença. A grande questão é quem gerencia, quem faz a governança desses pequenos, né? Então, como já foi falado aqui na discussão das plataformas, normalmente são grandes empresas que fazem, né, a orquestração desses pequenos. Mas a gente pode trabalhar outras vertentes, né, como tem sido colocado. Então, quando os pequenos começam a se juntar, né, por exemplo, se a gente pegar um microempreendedor individual, né, as MEIs, e eles percebem que além da sua atuação autônoma, né, eles podem trabalhar em conjunto, isso pode trabalhar uma frente muito interessante, que é a famosa inovação aberta, que tanto se discute o Open Innovation no mercado, mas que o Open Innovation, né, quando a gente olha dentro do ecossistema, as grandes empresas que colocam os desafios e os pequenos startups ou pequenas empresas que acabam executando esse desafio, né? Quando a gente olha para um lado de marca coletiva, a gente vê a inovação sendo compartilhada entre os pequenos para o mercado, sendo extremamente competitivo com empresas grandes. Então, eu até vou compartilhar alguns links para vocês, inclusive da minha apresentação aqui do doutorado também, que foi bem interessante. E um caso que eu trago de exemplo é uma marca que eu acho que a grande maioria aqui conhece, que é uma marca colombiana chamada Juan Valdez. É uma marca de café, né, uma das grandes marcas do país, da Colômbia, que é uma marca compartilhada, né, uma marca feita por mais de 4.000 produtores de café,
que estabelecem as suas regras, né, estabelecem a sua governança, como foi falado aqui, só que hoje compete justamente nos Estados Unidos com Starbucks, e até em outros países também é uma marca muito forte, justamente por, né, em vez de cada produtor apenas focar na sua própria marca, eles resolveram trabalhar uma maior, uma marca que pudesse representar o país, né, e essa frente aí ao mercado. Então a gente vê uma mudança nesse formato, né, ou seja, a marca coletiva. Eu brinco, então, que não é uma evolução da marca, né? Que a marca era algo que a gente consumia, depois virou algo que a gente participava. Hoje, a marca é algo que acolhe, algo que justamente traz força e que traz a inovação para os pequenos, né? Então, a gente pode também pensar os negócios dessa forma, e como eu disse, não significa que eu não posso ter a minha própria marca também por estar, por exemplo, numa marca coletiva, né? Eu também posso atuar em conjunto com outros empreendedores no mercado. Eu até comparo como se fossem os tribalistas da música, né? Todo mundo conhece os tribalistas, né? Ou seja, cada um, Carlinhos Brau, Arnaldo Antunes, Marisa Monte, tem as suas carreiras individuais, mas eles podem se unir como tribalistas e conseguir um mercado muito maior. É a mesma coisa nos negócios. A gente pode atuar nesse formato coletivo para ganhar força, né? Então, um outro movimento que eu trago para vocês também, como já foi falado, né? As empresas elas têm buscado muito indicadores sociais, né, de meio ambiente, como os indicadores de ESG, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui, eu vou até colocar alguns exemplos para vocês no chat. Eu tenho alguns exemplos como a Nestlé, que começou a criar aqui a marca Vende Bolo, que é uma plataforma que justamente organiza, orquestra as doceiras e as produtoras, né, de bolos e doces. Só que é interessante, né? Ou seja, um posicionamento de algumas grandes empresas, né? A Nestlé está inovando, indo para outro caminho, além do varejo que ela já atua, né? Ela está atuando com serviço em plataforma, né? Outras empresas têm feito isso também, como a própria Ambev tem começado a trabalhar marcas locais muito fortes, né? Outro link que eu recomendo que vocês olhem a estratégia aqui dos grandes, que me inspirou muito aí para pensar na atuação das grandes empresas perante as marcas coletivas, né? Aqui é uma notícia da atuação da Ambev, como mudou a sua estratégia, como tem sido um diferencial no mercado. Mas o ponto que eu coloco aqui para vocês as grandes, elas não precisam ser as proprietárias dessas marcas, né? Mas elas podem atuar como sendo as orquestradoras e estando junto com essas comunidades, ou seja, trabalhando junto dessas marcas coletivas, trabalhando junto com essa governança, colocando os critérios e se apoiando, né? E se beneficiando com isso, por estar junto dessas marcas coletivas. Então, por exemplo, a Vende Bolo da Nestlé, ela pode trabalhar como sendo a gestora junto com os proprietários dessa marca coletiva. Um exemplo, não que ela faça isso hoje, mas é um potencial enorme para as empresas pensarem em entrar como inovação, entrar em novos mercados, ajudando essas marcas coletivas a crescerem cada vez mais. O Sebrae tem visto isso de forma estratégica para o Brasil, né? No meu doutorado que eu compartilho aí com vocês, né? A apresentação do Sway, eu tenho mapeado isso também, e eu acredito muito nesse caminho. Então, tirar esse preconceito, né, de que cooperativa, de que associações, arranjos produtivos locais, eles são só para pequenos. Ao contrário, eles podem ter uma presença muito grande no mercado e podem sim fazer a diferença nos negócios daqui para frente. Então, as empresas cada vez mais vão ter que entender como conversar, como dialogar com essas marcas coletivas, onde eu não preciso ser o dono, né? E sim, eu preciso entender exatamente como eu posso ajudar a essas marcas a desenvolverem tanto a comunidade, tanto os mercados, os negócios locais. Como, por exemplo, o Juan Valdez aí tem tido sucesso aí na Colômbia, tá? Então, eu não tenho muito o que ir contra ou debater nesse sentido, mas complementar mesmo a essa visão, que é uma visão para todos, dentro do ecossistema de inovação. E eu só fecho aqui colocando que, como professor universitário, né, também no meu doutorado, eu percebi a importância da academia nesse processo, né? Então, no meu doutorado, eu trago muito o conceito, como a gente vê, por exemplo, cada vez mais a educação indo num caminho mais prático, né? E até, por exemplo, casos como empresas escolas, né, onde a gente vê lá o hotel em Campos do Jordão, aqui em São Paulo,
do Senac, né, o Hotel Escola, onde cada vez mais os alunos são colocados de uma maneira prática na educação, eu percebo que as marcas coletivas, de certa forma, elas são também marcas escola, onde a academia também pode entrar ajudando essa inovação, ajudando essas marcas a se desenvolverem e tendo seu papel estratégico, onde ninguém necessariamente é dono. Eu não sou apenas um proprietário, todos são, de certa forma, e todos são corresponsáveis por esse comum, né, por essa marca comum para todos, né? Então, eu falei aqui das grandes empresas, falei da academia, acho que tem espaço para todos, para a gente trabalhar nesse novo mundo de inovação, onde, de fato, a inovação é democrática e não só para as grandes, né? Legal? Ô, Ricardo, muito obrigado pela sua colaboração também. Acho que tem algumas perguntas, o Hermano acho que também vai querer falar alguma coisa. Mas realmente existe uma grande transformação que a gente vem assistindo ultimamente, né? No modo como as empresas estão se comportando, e já é uma tendência, né? O trabalho colaborativo, as ações colaborativas, muito. Acredito que a tecnologia, o digital, ajudou bastante nesse sentido, e é uma tendência das novas gerações, os novos empresários, as novas lideranças, né, Ricardo, que estão chegando aí para comandar as empresas, eles têm mais realmente uma preocupação com os projetos socioambientais, com a questão da igualdade de gênero. Eu queria perguntar como é que você está vendo o Brasil nesse sentido, Ricardo, as marcas brasileiras, que é a nossa preocupação, afinal de contas, a gente tem uma grande preocupação em inovação com a nossa economia para gerar emprego, para diminuir essa trágica desigualdade social. Como é que tá a questão brasileira em relação ao mundo nesse sentido? Vamos lá, eu vou dar minhas opiniões pessoais, né? Eu acho que... Por favor, é o que queremos ouvir. Então, eu acho que a gente tem visto uma grande... posicionamentos, né, assim, diferentes das empresas recentemente, né? Só que ao meu ver, a maioria das empresas, elas estão perdidas e com medo. Elas, na verdade, estão atuando em grandes ondas, né? Então, a gente olha na TV, nas comunicações... parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa e, principalmente, não gera credibilidade, que é o que elas estão buscando, né? Porque até você falar, até ontem ela não falava nada sobre isso e, de repente, começa a falar também, né? Então, a gente percebe aí que elas estão querendo, né, estar no politicamente correto, mas não necessariamente de uma forma estratégica, de uma forma que está vinculada ao seu negócio. Então, é isso que eu coloco nesse sentido, né? A gente pode atuar com outras abordagens, com outras vertentes. Como eu falei, quando a gente fala do ESG, tão importante para as empresas, né, é muito amplo. A possibilidade é enorme, né? Logicamente que a gente tem que ter essa inclusão, como todas têm, mas isso é o arroz com feijão, né? Ou seja, isso não é o que vai me trazer o diferencial no mercado para uma visão a longo prazo, né? Por isso que eu trago esse lado, assim. A empresa ela tem que continuar pensando em produzir, tem que continuar pensando, né, em expandir mercado, mas ela não pode deixar de lado justamente o social, o meio ambiente, mas com uma outra postura, né? Essa postura onde eu não sou mais o protagonista de tudo isso, mas sim eu estou dentro de tudo isso de fato, né? O próprio Itaú mudou o slogan, né? De feito para você, para feito com você. Na verdade, isso é uma mudança de slogan que a gente não percebe, às vezes, tanto na prática dele. Será que o com você, ele junto dos outros de fato, tirando esse protagonismo todo, né? Então, é isso que a gente espera das empresas nesse sentido, né? Então, por isso que a marca coletiva é um espaço estratégico muito forte para elas. Essa é a minha opinião. Então, é muito novo isso, nem as pessoas, né, as empresas ainda não têm essa fórmula pronta, mas é um começo de trabalho, principalmente na Amazônia, onde está todo mundo olhando agora. Vocês podem olhar as marcas coletivas da Amazônia, de açaí, por exemplo, está explodindo o mercado lá, né? A gente aqui no Instituto vê o potencial que tem, inclusive de desenvolvimento sustentável mesmo lá, e esse é um caminho aí que eu acredito, tá bom? Tá bom. Hermano, por favor. Temos apenas um comentário, por enquanto, do Paulo Nanô. Eu vou ler o comentário do Paulo Renato Nanô. Ele diz bom dia ao Irã e coloca aqui
que ele está finalizando a segunda parte de um projeto que a gente conhece, é muito bacana, o projeto do Nano, o esporte presente para o futuro, e que todo o trabalho de esforço para atrair parcerias, empresas com suas marcas, cabem nos conceitos de marca compartilhada, né? Assistindo à mesa, ele acha que o desenho se encaixa, o desenho dele que está pronto se encaixa perfeitamente aos comentários. Ficamos muito felizes, Nano. Vou reforçar as pessoas que utilizem os comentários aqui para fazerem suas perguntas. Eu queria fazer uma minha, enquanto a gente espera as do público, a minha é assim, eu primeiro tenho que dizer que foi um grande prazer ouvir as palestras, né, as falas, porque e o Ricardo sabe bem, né, um ambiente muito compartilhado com os meus estudos, né? Eu estudei as cooperativas, as comunidades de desenvolvimento de open source no meu doutorado, e vi vários conceitos aqui com o Tomás, com o Levi, com o Ricardo, que eu já sabia, né, com os compartilhados. Adorei ver o Tomás falar do problema dos free riders, né, dos caronas que não param, e que é um dos conceitos básicos do início da minha tese, do Mancur Olson, e também a gente não viu os outros desafios, né, do modelo mental do capitalismo competitivo, que são também a tragédia dos comuns, do Hard, e também a questão do dilema do prisioneiro, né, que é famoso, também muito estudado em todas as questões da colaboração, mas é um caldo muito bacana da gente expor e da gente debater, porque é um caldo que vem da academia, mas ele traz profundas possibilidades de ação, né? E eu acho que tem uma coisa que eu queria colocar aqui, eu acho que uma provocação para vocês, como pergunta, mas antes eu vou fazer 2 outros comentários. Eu gostaria, eu nunca consigo, quando eu estou falando do assunto, trazer a minha heroína, que é a Elinor Ostrom. Até peguei o livro da dona Elinor, Prêmio Nobel de 2011 em Economia, que eu acho fundamental, que chama-se Governing the Commons. É a obra, na minha opinião, clássica das economias colaborativas, né? E também trazer um outro campo que eu acho que tem um grande diálogo com o que vocês estão falando, que é um campo bastante desenvolvido. Eu tive o prazer de aproximar ele no começo dos anos 2000, até profissionalmente, não na academia, que é o campo das companhias virtuais, né, dos virtual enterprises, que são as companhias formadas que não são todas cooperativas, né? Muitas delas estão trabalhando com marcas compartilhadas, mas não dentro da cooperativa, assim, 3, 4, às vezes um pouquinho mais, companhias que se juntam para operar uma marca. Então, acho que essa é uma coisa que eu convidaria vocês a gente bater um papo. Mas a minha provocação é o seguinte: o Samuelson, né, ele tem uma teoria muito importante na economia, que é a teoria dos bens, né, onde ele define os bens a partir da excludência, né, se eu posso excluir alguém de usar aquele bem, a rivalidade, se eu uso, ninguém mais pode usar. E daí saem os bens, espero que eu lembre todos, públicos, privados, públicos, os de recursos comuns, os privados e os de clube, né, que são 4 lá. É muito interessante a teoria deles. Eu não sei se eu vou fazer uma sacanagem, que eu não sei quando vocês estão familiarizados com o conceito, mas eu acho que vale fazer a provocação de, quando a gente fala de marca, a gente pensar a marca como um bem econômico, que ela é, né? A gente até as negocia, coloca preço, vende, compra marcas, tal. Ela é o quê? Ela é excludente? Ela é rival? Ela é não rival? Ela é não excludente? Onde que se encaixa a marca, se a gente pensar as 2 regras básicas do Samuelson, né? Se eu uso, você não pode usar. Eu posso ou não controlar o acesso ao meu bem, né? O controle do acesso ao bem, que é a questão da exclusibilidade, né? Você poder excluir alguém, e a questão da rivalidade, ou seja, se eu uso, ninguém mais usa, porque o meu uso impede o uso alheio.
Então, lanço aqui para os três essa provocação, que eu acho que é bacana, e vamos ver, temos aqui comentários, mas vamos pegar essa. Temos aqui já uma pergunta, eu acho, mas vamos pegar essa daqui primeiro, que eu acho que é boa para vocês debaterem aí. Não sei quem quer, acho que vamos começar com ele, né? Que daí a gente faz a ordem. Eu acho que valeria a pena, nesse momento assim, dessa revolução tecnológica, né, que nós estamos experimentando e vivendo dentro dela, talvez ir até um pouco mais além assim, do conceito diretamente econômico. Eu tenho lido um neurocientista, atualmente, o Antônio Damasio, que é de Berkeley, é português, e ele fala muito assim, num certo retorno, até para descobrir, na verdade, que na gênese das comunidades e a comunidade humana entre elas, você tem esses dois princípios convivendo o tempo todo, da colaboração e da competição. Quer dizer, na verdade, existem hoje leituras de que a apropriação, né, que foi feita dos registros do Darwin mostraram só o lado da evolução, né? Mas o Darwin também reconhecia a necessidade da cooperação, né? Então, eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo uma revolução muito profunda, e eu acho que, na medida que você coloca um tipo de bem, que é exatamente esse bem intangível, né, que são as marcas, assim como outros intangíveis que estão ganhando destaque nesse novo ambiente, quer dizer, né, os talentos, as patentes, né, são vários outros intangíveis que estão emergindo para uma nova economia que é também simbólica. Eu acho que assim, o nosso conceito, talvez, também de apropriação, ele vai mudar, necessariamente, né? Eu acho que isso é que está em discussão. Quer dizer, veja bem, eu falei aqui da Amazon. Quer dizer, a ideia da plataforma, ela é nuclearmente, ela leva em conta o compartilhamento. Quer dizer, só que quando você faz uma apropriação controladora e oligopólica dela, você inviabiliza a circulação desses canais. Mas eu acredito que em rede isso vai criar problema, porque rede é mais ou menos igual teia de aranha. Se uma aranha quiser ser egoísta, ela vai derrubar a rede, entendeu? Então, eu acho que, necessariamente, você vai ter que repensar. Quer dizer, tem marcas, por exemplo, que estão se negando a entrar no sistema da Amazon, né? Como a Nike, por exemplo, que falou, eu não vou participar disso. Então, quer dizer, eu acho que a rede ela coloca um desafio, né? Porque é um ecossistema que só sobrevive se todos os conectados se interessarem em mantê-lo no ar. Se alguém quiser derrubar, derruba, cancela, derruba, faz o diabo, né? Então, quer dizer, ele exige um princípio de cooperação e, certamente, uma revisão da ideia de apropriação também disso. Então, eu acho que o mundo está vivendo um grande desafio. Pode ser que a gente não trilhe um caminho mais interessante, no meu ponto de vista. Pode ser. Mas eu acho que as vias estão abertas, né? E eu acho que isso vai exigir mais do que uma revisão né, de princípios que a gente já está acostumado, quer dizer, uma revisão mais profunda, inclusive, da nossa convivência, né? Eu fico muito impressionado que os 3 maiores milionários do mundo têm como único projeto ir para Marte. Isso para mim é um negócio impressionante, né? O Bezos, o Musk e o Branson, quer dizer, o grande projeto é uma sobrevivência num outro lugar, né? Quer dizer, isso certamente não vai caber nós todos nesse projeto, né? Então nós temos que pensar outras possibilidades, né? Eu acho que isso é um pouco que está no filme lá, Don't Look Up, né? É um pouco essa ideia de como é que é, né? Então, acho que essa discussão toda é uma discussão muito interessante. Eu concordo com o professor Tomás profundamente. Quer dizer, existem muitas dificuldades. Mesmo no ambiente cooperativo, você vai enfrentar desafios, porque também existe, assim como existe colaboração, existe um certo egoísmo também instalado, né? Uma disputa, os recursos estão cada vez mais escassos, enfim.
Mas eu acho que é um momento de refletir profundamente sobre, né, como as organizações estão repensando a razão de ser. Cada um de nós também tem que colocar, né, quer dizer, as suas motivações da maneira mais profunda possível, né? E eu acho que colaborar pode ser uma boa maneira de sobreviver. Ô, Levi, eu queria aproveitar, fazer uma pergunta para o professor Tomás, porque você tocou agora no ponto do setor privado, que tem um papel fundamental nesse processo, né, Levi? Com certeza. E o Tomás, ele é consultor da ONU nas áreas de estratégia e sustentabilidade, né, Tomás? E a gente sabe que a ONU, ela criou em 2000 o Pacto Global, né? Na época, acho que era o Kofi Annan, o diretor. Eles criaram essa iniciativa do Pacto Global, justamente pensando na questão da sustentabilidade corporativa no mundo, né? E hoje você tem vários membros. Então, queria que você comentasse um pouquinho essa questão que o Levi comentou, o papel do setor privado e as grandes corporações, e, ao mesmo tempo, o local, as comunidades, ou as pequenas comunidades, né? Como é que está esse embate hoje? Quer dizer, as comunidades com suas preocupações locais e o setor privado, muitas vezes, com preocupação de gestão global. Como é que está isso? Eu vou aproveitar para comentar algumas coisas que foram faladas aqui, né? Principalmente, assim, se você que tem a ver com a instrução da ONU, tá? Se você olhar os ODS, o 17º, ele é um resumo de tudo e ninguém sabe o que é, né? Mas, na verdade, é porque foi uma dificuldade muito grande de você chegar em 17 objetivos de sustentabilidade, né? Então, enfim, cada um dava um palpite, era uma discussão assim muito intensa. Mas, assim, por que eu virei consultor da ONU, né? Porque, na verdade, a gente fez um projeto por umas cooperativas agro do Mercosul que eles queriam fazer tudo e não funcionava. Então, a ONU disse, não, vocês têm que priorizar. Então, assim, o grande foco da ONU está na priorização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a ver com os valores que são representados na sua organização. Você não precisa lidar com os 17. E também não é o que você quer, mas é o que tem a ver com quem você é. Então, a gente fez um mapeamento para tentar identificar quem são essas cooperativas e quais os ODS estariam mais alinhados às práticas dela. Daí dava uma confusão, porque o presidente da cooperativa falava, não, mas eu quero trabalhar com esse. A gente, mas esse aí não tem nada a ver com... A gente levantou os dados, o que você faz, o que você representa, o que você significa na comunidade. Então, está muito conectado com isso. Eu vou aproveitar daí para fazer um comentário do que o Ricardo falou. Eu concordo, Ricardo, que as organizações estão perdidas. E daí o que acontece é muito washing, né? É greenwashing, é diversity washing, e isso não é uma coisa verdadeira. E daí, se não é verdadeiro, né, pelo menos na minha lógica mais cooperativa e mais colaborativa, não funciona. E daí você não vai conseguir compartilhar nada. Você só vai compartilhar quando você for verdadeiro e as pessoas entenderem isso. E daí, só para complementar o que o Herman perguntou, eu acho que ali na questão da marca compartilhada, usando uma lógica bem cooperativa, o valor está no uso. Quanto mais você usar, mais você gera valor e você é remunerado pelo uso. Você não é remunerado pelo percentual de capital que foi investido para você desenvolver aquela marca, né? Mas é claro, se você pensar no mundo aí de startup, o pessoal muito focado em vender startup, em capitalizar, fazer IPO, essas coisas, o que não é sustentável, se você pensar, né? Pragmaticamente não é sustentável. Você vai abrir um negócio que você quer vender, certo? Então, eu acho que aí tem uma oportunidade para comentário também, né, Hermano? Eu acho que você vai querer comentar essa questão do sonho do unicórnio, né, Tomás? Todo mundo já entra nessa achando que é uma loteria e vai criar um unicórnio, e realmente as causas, né? As causas que têm uma ideia e um conceito por trás, né? Hermano, Ricardo primeiro. Tá aí? Professor Ricardo, por favor. Opa, vamos lá. Então, queria complementar tudo que foi colocado também,
né? Eu acho que essa questão da confusão, né, Tomás, assim, eu acho que o momento hoje é a complexidade mesmo, né? Assim, a gente está com desafios maiores, mais complexos, em rede, e eu gosto muito, pelo menos no doutorado, assim, eu trouxe vários assuntos, né? E um dos autores que eu gostei demais foi o Frigio Capra, né? Que tem o livro A Teia da Vida, que ele justamente fala, né, que a cooperação e a dependência mútua seria aí o principal aspecto da evolução humana, contrapondo um pouco da teoria de competição, né? Então, a gente vê que, na verdade, o tema futuro aí é a simbiose. Simbiose dos negócios, simbiose das tecnologias, né? Ou seja, cada vez mais a gente vai se juntar com a robótica, o ser humano, né, na ficção aí, cada vez mais tendo a sua inteligência artificial junto, de apoio à nossa vida, e na verdade os negócios é a mesma coisa, né? A dependência é mútua mesmo, a empresa grande não vai sobreviver sem a pequena, a gente já vê isso com as startups, que são grande oxigênio das grandes hoje, sem elas, as grandes não sobrevivem mais, né? Então, essa dependência mútua é muito bom, né? Cada vez mais a gente vai ver isso, né? Então, por isso que essa simbiose dos negócios vai ser e a natureza mostra muito para a gente, né? Sempre foi a grande inspiração na nossa evolução. Então, cooperação, como a gente integra, né? Como a gente trabalha cada vez mais esses novos formatos, né? Então, aliás, até aproveito aqui para divulgar também. Como eu me empolguei demais, né? Adorei esse tema no final do meu doutorado, foi as marcas coletivas. Eu criei um blog chamado marcascoletivas.com.br, que eu justamente coloco tudo que eu encontro sobre esse tema, né? Sobre tanto no Brasil como no mundo, as novas que estão surgindo, cursos. Quem quiser acompanhar um pouco mais lá, fiquem à vontade. Esse, para mim, já é o meu recalculando rota aí dos meus estudos na vida, né? Então, acho que tem tudo a ver aí com o que foi discutido. Muito bom. Tá bom? O Wagner fez agora uma pergunta, mas eu quero fazer alguns comentários antes de passar para a pergunta do Wagner, já que a gente está bem de tempo aqui, temos os 17 minutos. Eu acho que é genial o Levi trazer o comentário do Darwin, porque a gente precisa recuperar o que disse o Charles Darwin, né? O Charles Darwin não falou do survival of the fittest, não era a mensagem dele, né? Existe um texto muito bacana do Piotr Kropotkin, né, um dos pais do anarquismo, que é um homem genial sobre mais de um aspecto, também um grande estudioso da natureza, como Darwin, onde ele diz que ele foi lá para a Sibéria, e é muito legal a história, porque ele é a príncipe do sistema, da monarquia dos czares, né? E ele, chega lá pro primo dele, que era czar, e diz: eu quero ir para a Sibéria. O cara diz: que maluco é esse, né? Que é ir para o lugar mais inóspito. E ele queria ir lá para vê-lo. O Darwin tinha falado, né? Essa competição que um quer comer o outro. E ele diz que, chegou lá e não viu nada disso, né? E daí ele vai reler o Darwin e ele diz: tá lá no Darwin, tem um pelicano cego, gente. E o cara lá, na Origem das Espécies, ele fala que tem o pelicano cego e que os outros pelicanos vão lá e dão um peixe na boca do pelicano cego. Que sobrevivência do mais forte é essa, né? Nós estamos na colaboração. E acho que é muito bacana aqui o Ricardo falar também, né, de evolução, da evolução nascido da colaboração. A linguagem eu fiz um bom estudo da colaboração sobre mais de um aspecto, né? A linguagem nasce da cooperação. As pessoas que estão colocando de onde vem a língua falam que a língua vem do esforço da caça dos animais grandes, que tem que ser coletivo, e a coordenação da caça dos animais grandes que faz o nosso cérebro criar essa capacidade extra que a gente tem, que só nós temos, da linguagem, né? Então, e aí o Ricardo ainda me deixa mais feliz ainda, tenho que brincar com ele, porque ele vem com o negócio da simbiose. E, para mim, na natureza, a questão cooperativa mais básica, a grande heroína desse negócio é uma mulher chamada Lynn Margulis, que, infelizmente, não recebeu o Prêmio Nobel de Biologia e Medicina que deveria ter recebido, porque é a mulher que demonstra que a célula eucariótida, né, essa que faz a mitose, que é a base da vida complexa, ela vem da junção de dois organismos.
ela não vem de uma mutação, é um fungo, uma arqueia que se juntam e formam a mitocôndria, que é a base da vida complexa, toda a vida complexa no planeta, né? Então, a ideia da simbiose como grande paradigma é genial. E aí eu tenho que só colocar aqui mais um pontinho para passar para a pergunta do Wagner, que é o seguinte: a Lynn Margulis, ela criou a teoria dela de que a eucariota da simbiose, da evolução simbiótica, né? Em 1965. Ela demorou 35... Não, 1975, desculpem. Ela demorou 35 anos para ser reconhecida pela comunidade científica. Durante 25 anos. E ela não era uma pessoa qualquer. Ela era a mulher do Carl Sagan, né? Um grande da ciência, né? E mesmo estando nas maiores universidades, sendo mulher do Carl Sagan, ela foi rejeitada durante 35 anos. Tamanho é a nossa visão dos paradigmas competitivos, que nos fazem reler Darwin errado e que nos fazem reler Adam Smith errado. Porque Adam Smith, ele escreveu um livro que chama A Riqueza das Nações, mas escreveu um outro que chama A Teoria dos Sentimentos Morais. No final da vida, ele queria queimar A Riqueza das Nações e só ser lembrado pela Teoria dos Sentimentos Morais. O que era a base da Teoria dos Sentimentos Morais? Era dizer que sem empatia não há relação econômica. E o mundo que veio depois releu o Adam Smith, releu o Darwin e transformou, a partir dos neoclássicos, tudo na competição, e a competição abafou toda a ideia da cooperação. Então, para mim, isso é genial estar ouvindo vocês. Só vou fazer um último comentário. Acho que quando agora já não lembro aqui se é acho que foi o Levi, quando ele fala de que talvez... Não, foi o Tomás, né? Quando ele fala que talvez a gente realmente precise repensar a marca e um outro bem. É muito legal se a gente for olhar. Eu discordo, para falar a verdade, com a proposição, mas acho que é muito provocadora a proposição do Jean Tirole, que é o economista que foi prêmio Nobel em 2014. Na verdade, preciso corrigir, eu falei que a Ostrom foi em 2011, ela foi em 2009, e ele vem com uma releitura da tabela do Samuelson de 4 bens, colocando que o virtual criaria um outro bem, e isso tem muito a ver, aí eu devolvo a palavra para o Ricardo, e vou passar também a pergunta do Wagner para o Ricardo responder. Ela vem muito com essa tua questão mesmo, de se existe uma economia da abundância, se o virtual muda realmente as regras econômicas. Ganhou um prêmio Nobel, não quer dizer que a questão está fechada, mas o Jean Tirole, o economista francês, vai um pouco, acho que pela linha da resposta do Ricardo. E a pergunta do Wagner, que é também muito apropriada nesse sentido: onde se encaixam os marketplaces nesse novo cenário? Ricardo, se quiser começar, vamos fazer a ordem inversa, Bernardo? Legal. Na verdade, eu vou puxar rapidamente aquilo que eu comentei, né? Eu vejo aí, como os exemplos que eu coloquei do Vende Bolo da Nestlé, né? Eu acho que é um marketplace que mostra muito isso, né? Como um grande orquestrador de uma rede, né? E esse novo posicionamento aí da Nestlé. Vejo também a Unilever com a marca Omo, né, na verdade, indo para um novo caminho de Omo, chamado Omo Passa Fácil, né, entrando, na verdade, como franquias. Eu não sei se vocês têm acompanhado, eles entrando como micro franquias para pequenos empreendedores também. Então, não que eles façam isso, mas eles poderiam também trabalhar essa orquestração com uma marca coletiva, né? Então, eu vejo que nos marketplaces esse é o grande potencial, né? Eu acho que as grandes empresas trabalharem junto, né, nessa construção dessa governança seria um caminho aí para, como a gente falou, das plataformas coletivas. Eu acho que é um caminho assim muito rico aí para o futuro. Não vejo muito ainda, né, nesse formato coletivo, mas é onde eu aposto as fichas aí para os próximos tempos, tá, Wagner? Depois, no meu doutorado lá, tem mais detalhes, hein? Tô puxando sardinha aqui. Bacana. Levi, gostaríamos de ouvir você também, os seus comentários, por favor. A palavra é sua. Tá ótimo. Tá ótimo. Só chamar a atenção também se existe um marketplace que está funcionando, que chama Coopera, que é do Sicoob, né, que tenta reunir todos os produtos, serviços das cooperativas. Então, essa iniciativa
já foi assumida também, né, pelas cooperativas, é uma coisa muito interessante. Assim como no mundo, a gente tem hoje vários marketplaces que estão sendo criados a partir desse princípio da cooperação, que são importantes, até de tecnologia para ajudar outras cooperativas a se desenvolverem, tem várias iniciativas fundamentais. Eu queria só fazer um registro aqui, estava nos assistindo o Ronald Capaz, mandou uma saudação aqui, que é um dos pioneiros do branding bem feito no Brasil. É uma honra ele estar aqui com a gente. Então, mostra o sentido aqui da nossa discussão. E dizer só isso, assim, eu acho que está sendo um momento fantástico. Acho que as contribuições do Hermano e essa reflexão que a gente vem desenvolvendo, eu acho que mostra mesmo a pertinência dessa mesa e dessa discussão de que a inovação deve se estender também para uma reflexão sobre o próprio modelo de negócio, sobre a própria apropriação de resultados, porque isso é um desafio do nosso tempo. É um desafio que a gente não pode deixar as novas gerações com a ilusão de que elas vão conseguir criar um unicórnio. Elas precisam de ter negócios, propostas, né, de negócio onde elas desejem ficar, né, onde elas desejem entregar, né, a sua performance tão mensurada, a sua dedicação, encontrando naquilo ali uma motivação forte de vida, né, de ajudar as outras pessoas, né, e de resolver problemas da comunidade hoje, né, interligada no mundo inteiro. Então, acho que é uma reflexão muito necessária, muito boa. Acho que essa mesa, pelas presenças todas aí, ela lançou alguma luz e alguma provocação para a gente continuar pensando. Obrigado, Levi. Tomás, se você quiser também comentar um pouco desse tema. Uhum. De um ponto de vista bem pragmático, né? No e-commerce é difícil para um pequeno empreendedor, uma pequena empresa vender sem o marketplace, né? Mas o marketplace, assim, pelo menos os que tem aí, são muito abusivos, né? Enfim. E também não adianta nada você compartilhar uma marca e daí vender teus produtos no marketplace, né? Então, eu acredito que isso tem que se estender para o próprio marketplace, né? Então, essa é a minha opinião. Bernardo, eu acho que você tinha me provocado aqui a falar dos unicórnios e dessa questão, né? A Amazonas Cap, que é a empresa na qual eu, Bernardo, junto com o Irã e o Borja, somos sócios, é uma aceleradora de startups, então a gente está de cabeça nesse mundo, e o próprio Instituto Capoc, como a gente imagina, o Instituto Capoc, ele é um produto de uma quádrupla hélice, né? Juntar a academia, o governo, as empresas privadas e a sociedade civil, né, para trabalhar a inovação e a inovação corporativa. Então, obviamente, os assuntos das startups, seus unicórnios e todas as demissões das startups aqui, que o Ricardo comenta, tal, isso fazem parte do nosso dia a dia. Eu queria fazer uma pequena divergência, de dizer o seguinte: a saída do investidor, do empreendedor da empresa, ou seja, o sonho do empreendedor de fazer o seu negócio e vender, ele não determina de forma nenhuma a descontinuidade dos negócios. Os negócios, apesar dos investidores ou dos empreendedores fazerem para vender, os negócios têm total premissas de continuidade, até porque sem essa continuidade ninguém compra, né? O negócio que foi feito para ser vendido, o negócio foi feito para ser vendido porque ele é perene. Então, nesse sentido, acho que a crítica é um pouco injusta. Agora, do ponto de vista dos unicórnios e da ideia de todos, de todo mundo querer ter unicórnio e tal, eu concordo que é uma bobagem, em primeiro lugar, né? Porque serão poucos, por definição serão poucos, né? Não é um sonho a ser perseguido, a gente fala muito, porque a gente trabalha com startups early stage, no fundo, o propósito da Amazonas Cap é fazer projetos universitários saírem da universidade e se transformarem em iniciativas reais no mercado, e isso eu acho muito louvável, tal. E aqui que eu queria fazer a provocação. A gente está, assim, na época das startups, dos unicórnios, dos sonhos de virar o próximo Elon Musk e tal, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, gente, esse movimento todo
traz a questão do propósito para um espaço que ele nunca teve no mundo empresarial, né? A questão do propósito é levantada com força. Nós temos aí o Simon Sinek lá, com um livro que ficou importante, The Reason Why, né? Então, acho que a gente tem um movimento dual aí, que serve para a gente trabalhar para o lado certo, né? Quer dizer, vamos trabalhar para o entendimento de que os esforços que realmente vão à frente, eles abrem oportunidades. Eu vou pegar o exemplo batido do Uber. Quer dizer, o Uber tem realmente diversos problemas do ponto de vista vamos dizer, de uma equanimidade dos ganhos e tudo mais. Mas a gente também não pode deixar de dizer que se o Uber não tivesse existido, teria muito mais gente passado fome nos últimos tempos. Quer dizer, ele deu uma saída de sobrevivência a muita gente. O gig economy, que pode ser horrível do ponto de vista trabalhista, ele empregou muita gente, distribuiu muita renda. E, por último, eu faria uma provocação aqui final, né? Quer dizer, talvez a coisa mais impressionante que eu vejo quando a gente junta os modelos cooperativos que vocês citaram, as marcas compartilhadas, e com também o mundo do desenvolvimento open source e tudo mais, o que mais me espanta é a proliferação de modelos e de métodos de governança. E aí eu acho que a gente tem que prestar uma homenagem para um dos maiores teóricos, que a gente está aqui no mundo, né, das teorias da administração, né, o marketing faz parte do mundo das teorias da administração, um dos maiores teóricos que a gente teve, talvez o único grande gênio das teorias da administração, que foi o Peter Drucker, que no final do século passado escreveu um artigo que, para mim, é referência de quase tudo, que é A Próxima Sociedade, o The Next Society, é um artigo que foi publicado na revista The Economist, a última do milênio passado, né, onde ele diz, olha, eu não sei como vai ser a empresa, mas ele faz um alerta. Ele primeiro diz, lembrem-se que essa que a gente conhece e acha que é para sempre nasceu nos anos 40. Só tem os 60 anos de existência, né? Ou 20, se você quiser voltar para trás, né? E, por último, ele diz, eu não sei qual vai ser, mas eu sei que são muitos, né? E a gente está vendo que o Drucker, né, profetizou lá em 1999, na virada do ano 2000. Acho que, com isso aqui, eu queria passar de volta a bola para o Bernardo, ver aí como a gente distribui os comentários finais. Eu fico por aqui. Queria agradecer muito, foi extremamente estimulante. Food for thought, né? Como dizem os gringos. O cérebro. Muito bacana. Obrigado, irmão. Eu vou dar um minutinho, começando pelo Ricardo, depois Tomás, finalizar com o Levi, antes de encerrar. Ricardo, por favor. Vamos lá, obrigado. Desculpa pelas tosses aqui, um pouquinho ainda recuperando, mas para fazer esse fechamento, né, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que escolher alguns caminhos, né? E esse é um dos caminhos também que eu escolhi, que eu acredito. Então, por mais que eu brinco que assim, até falo para os alunos, né? A gente tem a oportunidade de viver num mundo onde é uma folha em branco, né? Ou seja, tudo está sendo mudado, reinventado. Isso causa muita ansiedade também, mas ao mesmo tempo traz muita protagonismo, né, do que a gente acredita de fato. Então, tudo isso, né, envolve negócios, visões, valores, né, pessoais também. A gente tem que acreditar nessa inclusão, né? E o que eu coloco para todos, para dar continuidade nesse assunto, é a união da tecnologia em tudo isso. Então, a própria blockchain, né, ou seja, essa questão da governança, dos contratos entre as pessoas, entre as empresas, cada vez mais eu acho que vai influenciar nesses negócios do futuro, onde não tem necessariamente, que nem o Hermano falou, né? Onde tudo é virtual. Eu acredito muito nas organizações autônomas descentralizadas, as DAOs, né? Que estão sendo muito investidas agora, e eu espero estar vivo para poder ver esse futuro acontecer, onde, né, todo esse coletivismo vai ser em código e você pode estar onde você quiser, não, né? Eu acho que isso é o futuro e coloco esse fechamento aí para vocês. A sementinha está plantada. Estamos na crista da onda da inovação possível. As DAOs são a última palavra, né, Ricardo? Exatamente. É aí que a gente está olhando. Obrigado, Ricardo. Tomás, por favor.
Obrigado, eu queria agradecer, pô, aprendi um monte com vocês. E para finalizar, assim, para quem está assistindo, eu tive bastante oportunidade no cooperativismo, mas foi tudo meio sem querer, né? Então, eu sempre aconselho quem nunca trabalhou com cooperativa, quem nunca se interessou, que busquem muita oportunidade de emprego, muita oportunidade de consultoria, aprendizagem. Então, aí eu queria jogar aí a semente do cooperativismo para vocês também. Muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, Tomás. Levi, por favor. Eu também queria agradecer muito ao Instituto Capoc. Acho louvável a iniciativa de vocês de colocarem a inovação em foco e de fazer isso de uma forma aberta. Eu acho que realmente nós estamos vivendo uma grande revolução que era tecnológica, agora se estende para uma revisão de vários conceitos, né, com os quais a gente trabalha, onde é necessária cada vez mais essa abertura, né? Para terminar, eu lembraria uma frase aqui do maestro Walter Smetak, né, que é um maestro que inspirou e trabalhou muito com os tropicalistas, que ele dizia o seguinte: salve-se quem souber, porque poder ninguém mais pode. Então, essa é a ideia. Quer dizer, muito obrigado. Olha, eu queria agradecer novamente muito, em nome do Instituto Capoc, o Levi, Tomás, professor Ricardo, por compartilhar conhecimento conosco. Lembrar que o propósito do Instituto Capoc é esse: fomentar as iniciativas de inovação, provocar o debate, trazer o mercado para dentro do Instituto, também colocar o Instituto em contato com o mercado, porque a gente acredita que é isso que vai trazer competitividade, desenvolvimento e a riqueza, não para alguns, mas para todos os brasileiros, que é tudo o que a gente precisa. Gostaria de agradecer o Hermano Sintra, que esteve conosco, os diretores do Instituto Capoc, os nossos associados e todos vocês que nos acompanharam. Lembrando que essa mesa ela vai ficar gravada e ela já está, assim que a gente acabar aqui, ela já está publicada na nossa página do LinkedIn. E a nossa próxima mesa inovadora, que vai ser dia 7 de julho, com o tema do metaverso. Com certeza vai ser muito bom, então não percam. Vou pedir para todos aqui na sala ficarem mais um minutinho para o nosso café. Enquanto isso, eu encerro a nossa transmissão e até a nossa próxima mesa inovadora. Muito obrigado a todos. Um abraço.